Stephanie, ela foi encontrada morta pela sua avó, e esse caso, ele teve uma reviravolta mega bizarra. Mas antes de começar o caso de hoje, muito prazer, meu nome é Mayara Failassi, sejam bem-vindos ao Instantes de Mistérios. Aqui nós falamos sobre casos criminais reais, teorias, histórias macabras. Se você é novo por aqui, já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Stephanie, ela tinha 12 anos na época do caso. Ela morava com os seus pais, a sua avó e 2 irmãos numa cidade que se chamava Escondido, na Califórnia. Era um costume da família todos os dias a avó da garota ir até o quarto dela e acordá-la de manhã para que ela pudesse fazer as suas atividades. E não foi diferente no dia 21 de janeiro. A avó da garota entrou dentro do quarto e viu que o corpo dela estava debruçado no chão, caído no chão. Ela achou aquilo muito estranho e quando ela foi tentar acordar a garota, puxar a garota, ela viu uma coisa bizarra e com certeza bem traumática. A Stephanie estava encharcado de sangue. Ela, assustada, chamou a polícia e quando eles chegaram no local, eles viram que a garota tinha levado 8 facadas. E quando eles foram investigar a casa ao redor para ver o que tinha acontecido, eles viram que não tinha sinal de arrombamento, nem pegadas. As janelas do quarto dela estavam fechadas. Tudo parecia normal, uma casa normal, uma situação normal. Ninguém entrou, ninguém invadiu para roubar, ou para assaltar, ou para fazer alguma coisa. Tava tudo sob controle lá dentro da casa. A porta da sacada do quarto dos pais da Stephanie estavam abertas, mas até aí tudo bem. Era uma coisa que, fazia parte da vida deles e da casa deles, da rotina deles. Então eles em nenhum momento pensavam na possibilidade de que alguém poderia ter entrado pela sacada do quarto dos pais. Em geral, a Stephanie, ela era uma garota muito doce, ela se dedicava muito à escola, gostava sempre de estar presente com a família, ela era uma garota muito doce e encantadora, não dava trabalho para os seus pais, ela não tinha inimigos, ela não brigava com as pessoas, era uma adolescente muito admirável de se ver, ela tinha um bom relacionamento com a sua família, então realmente era um ponto de interrogação quem poderia ter entrado e ter criado ou feito tamanha crueldade com aquela adolescente. No momento em que o corpo dela foi encontrado, a polícia foi chamada e não foi encontrado nada na cena do crime. Apenas roupas ensanguentadas que pudessem ter alguns vestígios, mas também não foram encontrado nenhuma evidência nas roupas. As roupas da casa que todos estavam usando naquele dia também foram confiscadas e seus corpos também foram examinados em busca de ferimentos para ver se houve algum tipo de luta ou briga entre a família ou dentro da casa, mas eles não encontraram nada. Os pais e a avó foram alojados em um hotel, enquanto os irmãos de Stephanie foram levados para um abrigo do governo. Os pais não viram os filhos durante 2 dias nessa época de investigação. O irmão de 14 anos de Stephanie, o Michael, ele foi interrogado por horas pela polícia, usando um método Reid, sem sequer a presença de um dos seus pais ou advogado. Esse método é uma técnica conhecida por criar um ambiente de alta pressão para o entrevistado, seguido de simpatia e ofertas de compreensão e ajuda, mas apenas se houver uma confissão. Os críticos dizem que a técnica resulta em uma taxa inaceitavelmente alta de confissões falsas, especialmente de jovens e deficientes mentais. A polícia colocou o irmão da Stephanie, o Michael, como principal suspeito porque, de acordo com a teoria da polícia, a pessoa que cometeu o crime sabia exatamente o que fazer dentro da casa, inclusive andar dentro da casa no escuro. Eles acharam o comportamento do Michael muito estranho depois que o corpo dela foi encontrado, porque ele simplesmente não esboçava reação negativa nenhuma sobre o que aconteceu com a irmã. Aí ele tava tudo bem, era mais um dia normal na vida dele, ele não estava triste, preocupado, aflito, assustado, nada, ele tava ok, normal. E a polícia achou esse comportamento bem suspeito, então ele meio que se tornou um alvo principal ali da polícia de investigação naquele momento, sabe? O interrogatório da polícia não foi o melhor possível, porque eles chegaram a mentir pro Michael, dizendo que possuía as evidências de DNA que tornavam culpado e que ele não havia passado em um suposto teste da verdade, além de dizer que seus pais acreditavam que ele havia matado a irmã. Michael negou qualquer envolvimento centenas de vezes, mas em um determinado momento acabou confessando. Ele admitia ter cometido o crime e quando solicitavam detalhes ele dizia não se lembrar do que aconteceu.
como se estivessem fora de si na hora do crime. Por isso é importante entender como funciona um processo criminal. O método que usaram com Michael naquele momento foi uma pressão psicológica tão grande, mas tão grande, a ponto da polícia falar pra ele: nós sabemos o que você fez, a gente viu que tinha DNA, nós conseguimos provas que provam que você fez. Então ele acabou confessando sobre uma pressão extrema ali, o que ele tinha cometido aquele crime e tudo mais. A polícia meio que gerou uma confissão obrigatória, ele meio que obrigou ele a se confessar naquele momento sobre o crime que ele supostamente tinha cometido. Mas o Michael, ele tinha 2 amigos que se chamavam Josh e Aaron. Também foram interrogados pela polícia. Ele era um colecionador de facas e os pais do garoto constataram que um dos objetos estavam faltando do acervo quando o crime foi cometido. No dia seguinte do crime, a faca que faltou apareceu na casa de Josh. Quando questionado, ele disse ter pegado emprestado do seu amigo Aaron. Ele foi continuamente interrogado por 11 horas, das 21 horas daquele dia até as 8 horas do dia seguinte. A polícia afirmava que a faca era a arma do crime mesmo, não havendo qualquer evidência de DNA. 2 semanas depois que a polícia conversou com esses 2 amigos de Michael, que eles tinham já uma arma do crime, que era uma das facas que o Aaron, ele estava na casa dele, que era uma das facas de colecionador do Josh. Depois de 2 semanas, a polícia decidiu interrogar novamente por mais de 10 horas seguidas os 2 garotos, e ambos confessaram o crime, confessaram o assassinato, dando informações detalhadas do que aconteceu naquele dia. Da confissão, Joshua e Aaron, eles foram presos e interrogados. Agora tem uma outra informação muito relevante para esse caso, depois da prisão desses 2 garotos. Na manhã do assassinato, a polícia também entrevistou Richard, um homem portador de esquizofrenia de 28 anos que havia sido visto pelo bairro na noite do assassinato, batendo nas portas e olhando nas janelas. Vários vizinhos ligaram para a polícia denunciando uma pessoa suspeita. Ele tinha uma extensa ficha criminal, perambulava habitualmente pelas ruas de escondido na Califórnia e não fazia tratamento para o seu transtorno mental. Suas roupas foram recolhidas, havia arranhões em seu corpo e um corte em sua mão. No entanto, ele não era considerado suspeito. A polícia acreditava que ele estava apenas sofrendo com sintomas da sua doença e seria incapaz de machucar uma criança. O alvo da polícia estava totalmente direcionado a Michael, que era o irmão da Stephanie. Os 3 adolescentes foram acusados de assassinato e conspiração para cometer assassinato. Um juiz decidiu que eles deveriam ser julgados como adultos. Testes de DNA foram encontrados em 3 gotas de sangue da Stephanie em uma das camisas pertencentes de Richard, apesar da defesa alegar contaminação por trabalho policial descuidado. E isso mudou, porém uma reviravolta aconteceu. Quando a polícia fez a investigação nesse rapaz que se chamava Richard, foram encontradas 3 gotas de sangue da Stephanie em suas roupas. A defesa alegou que isso aconteceu por um descuido de trabalho na investigação, que poderia ter caído 3 gotas de sangue da garota na hora que eles estavam fazendo a investigação. Foi um descuido ali do processo deles, da polícia. Richard, ele também foi levado preso por conta disso. No primeiro dia de julgamento, quando os 2 jovens estavam sendo julgados, ele também estava presente, porque ele era um dos suspeitos. Ele saiu da sala do tribunal para almoçar enquanto comia, conseguia libertar-se das algemas e deixou o tribunal embarcando em um ônibus. E ele foi pego 2 horas depois tentando fugir. No julgamento, a promotoria vinculou Richard ao assassinato de Stephanie, apresentando evidências circunstanciais e físicas, incluindo evidências de que o sangue de Stephanie estava em suas roupas. O tribunal condenou Richard a 13 anos de prisão. Ele, posteriormente, teve 4 anos adicionados à sentença devido à sua tentativa de fuga. As famílias dos 3 meninos processaram as cidades de escondido, chegaram no acordo de 7,25 milhões em 2011 de indenização. E o juiz do tribunal fez uma rara decisão de que Michael e os outros 2 garotos eram inocentes das acusações. Então, basicamente, eles inocentaram os 2 garotos porque, de acordo com a defesa, eles alegaram que os garotos, eles
confessaram os crimes por uma questão de pressão psicológica da polícia, mas que quem tinha cometido o mesmo crime contra a Stephanie foi o Richard, que foi o homem que tinha problemas mentais. Richard recorreu várias vezes à sua sentença, alegando falha na investigação, violação de direitos fundamentais e problemas com evidências de DNA. E ele foi concedido um novo julgamento em 24 de outubro de 2013. Nas alegações finais, seu advogado disse aos jurados que Richard nunca esteve dentro da casa da Stephanie, e mesmo que estivesse, não teria sido capaz de encontrar o quarto de Stephanie no escuro. Além disso, os investigadores não encontraram suas impressões digitais ou DNAs na residência. Ele ainda disse que Stephanie deve ter sido pressionada sobre um edredom para mantê-la quieta, enquanto outra pessoa a esfaqueava. Especialistas testemunharam que as manchas de sangue na camisa de Richard não estavam lá quando foram avaliadas originalmente. A promotoria disse em seu argumento final que Richard estava na área da casa da Stephanie na noite que Stephanie foi morta. Ele estava batendo nas portas e acabou entrando na residência já que procurava uma mulher chamada Tracy, com quem estava zangado após o término de um relacionamento. No dia 5 de dezembro de 2013, o júri retornou a um veredito de inocência para Richard. Um jurado disse que não havia evidências para que ele estivesse na residência da Stephanie naquela noite, e que os jurados estavam preocupados que o sangue da vítima pudesse ter entrado em suas roupas por contaminação, e que esse foi o fato que mais corroborou com a decisão. E, no final das contas, o caso da Stephanie ficou um caso em aberto. Ninguém matou a Stephanie. Basicamente, é um caso que não tem uma solução. Agora, vamos falar sobre as nossas opiniões pessoais sobre esse caso. O irmão da Stephanie, ele não demonstrou nenhum tipo de tristeza quando o corpo da irmã foi morto. Era evidente que quem estava dentro da casa conhecia o espaço e o local, então existe a possibilidade dele ter cometido esse crime. E também eles tinham a arma do crime, que era as facas de coleções de um dos amigos de Michael. Então, tudo levava para que esses 3 adolescentes, por pura maldade talvez, tivessem cometido esse crime, mas eles foram inocentados e indenizados pela justiça de escondido na Califórnia. Fala pra mim, o que você acha dessa história? Você acha que rolou uma injustiça, uma falha na investigação? Quem você acha que cometeu esse crime? Deixa aqui pra mim nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E foi esse o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso. Espero que tenham gostado do caso de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.